E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão ali, né? Sobre a segunda revolução industrial, sobre o imperialismo de maneira geral e o neocolonialismo, né? Então hoje a gente vai pensar um pouco, né, de fato o que é esse imperialismo, né, o que é esse neocolonialismo, como é que ele se dá, como é que ele se constrói ao longo da segunda metade do século XIX, quais são os impactos desse processo e também, né, quais são os fatores que o possibilitaram, certo? Então é importante vocês fazerem a leitura do capítulo, é importante fazer anotações tanto da aula como também do livro, né? Na aula sempre tem coisa que não está lá no livro, e as dúvidas que surgirem, mandem lá no Google Class para que eu possa responder e a gente ir dialogando, certo? Vamos lá, para a gente poder seguir. Pessoal, então, pensar o imperialismo, né, e isso quer dizer pensar a segunda metade do século XIX, necessariamente também parte de uma compreensão da transformação econômica da Europa, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Tá? Então, isso quer dizer entender as transformações que a própria segunda revolução industrial ela também traz. E essas transformações elas não ficam apenas no campo tecnológico ou no campo da técnica, né? Como a gente já falou anteriormente sobre os avanços tecnológicos, as mudanças na forma de produção, na forma de energia, enfim, a gente já comentou sobre todas essas questões. Essas mudanças elas também refletem um processo de mudança estrutural na própria dinâmica do capitalismo, né? O capitalismo que vinha se efetivando ao longo aí da Revolução Industrial, ele também vai passar por transformações, né? E essa provavelmente, né, é uma das transformações que vai evidenciar a mudança nesse sistema econômico, bem como também vai ser elemento fundamental para a efetivação do que nós entendemos como o imperialismo, né? Então a gente, até mais ou menos meados do século XIX, vivia-se o chamado capitalismo industrial, né? E o que é esse capitalismo industrial? Ele é o modelo, né, econômico que vinha se construindo, principalmente desde a Revolução Industrial do final do século XVIII, em que você vai ter as indústrias, né, as empresas, as fábricas de maneira geral, elas começavam sem muitos recursos e elas iam se expandindo à medida que, enfim, os lucros iam se efetivando e esses lucros eles eram reinvestidos, né, na própria empresa. Claro que a gente tem grupos que possuíam já, né, um determinado capital para o desenvolvimento das suas indústrias e tal, mas de maneira geral havia essa prática bastante comum, né, em que você vai ter essas empresas surgindo e elas vão crescendo e de acordo com que esses lucros se expandem, esse investimento nas empresas também vai se expandindo. Então, querendo ou não, essas empresas elas estavam ali diretamente ligadas a essa margem de lucro, né, que se construía ao longo do seu desenvolvimento. E geralmente, né, os custos iniciais ali de produção das primeiras indústrias, e aí a gente pode citar como exemplo a indústria têxtil, ele não era tão elevado como ele vai se tornar ao longo do século XIX. Né? Então, geralmente, para iniciar uma empresa era preciso ali algumas máquinas, um capital suficiente, né, para contratar a mão de obra e obter matéria-prima, e aí a partir daí a coisa começava, né, o lucro e enfim, o processo de produção ia aumentando, o lucro ele ia reinvestindo e aí essas empresas iam crescendo. Então geralmente não havia uma necessidade assim, de uma demanda de um capital gigantesco para poder desenvolver esse processo industrial. A partir da década de 70, a partir da segunda metade do século XIX, né, de maneira geral, isso começa a mudar com a nova Revolução Industrial, com a segunda Revolução Industrial, uma mudança nas formas de produção, a aceleração dessa produção vai trazer mudanças bastante pontuais. Ou seja, agora, a partir daí, a necessidade de capital para essas indústrias
ela vai ser ainda maior. Né? Por exemplo, as metalúrgicas, né? As siderúrgicas, principalmente aqui que a gente está falando de um período de expansão da utilização do aço, né? Que vai ser produzido nessas indústrias, ela exigia um capital bastante grande, né? Que não era tão disponível assim para boa parte da burguesia industrial ali. Né? Então, quer dizer, cada vez mais esses industriais, esses capitalistas vão buscar o financiamento por outras instituições. No caso aqui, os bancos, né? Os bancos é que passam a financiar essa produção, tanto industrial como agrícola, a agricultura que se industrializava, né? Que se mecanizava e cada vez mais exigia um maior número de capital, maior nível de capital, e aí cada vez mais os bancos, que são as instituições aí de maior poder aquisitivo naquele momento, vão passar a concentrar esses financiamentos, vão começar a controlar empresas, né, por meio da aquisição de ações, vão começar a comprar ações dessas empresas, e aí você vai ter o desenvolvimento do que fica conhecido como capitalismo financeiro. Né? E aqui o capitalismo financeiro ele vai tomando uma forma ainda maior quando, por exemplo, a partir de 1873 você tem a primeira grande crise do capitalismo, né, que vai durar até a década de 90, 1890. E aí o que acontece? Dentro dessa nova realidade econômica, as pequenas empresas, muitas vão à falência em decorrência dessa crise. Essa crise ela foi ainda mais profunda por um fator fundamental. Né? De acordo com que há um processo de mecanização da produção industrial, você vai ter um aumento progressivo da produção, um barateamento do seu custo, já que começava-se a reduzir a necessidade de mão de obra, já que você vai ter as máquinas que vão passar a exercer uma produção bastante grande, né? Então uma máquina dava conta da produção do que seria equivalente a 10 homens. E aí, só que o ritmo de produção, o aumento dessa produção, né, o barateamento dessa produção não acompanhava. O que não acompanhou esse processo foi o consumo, porque como você tinha um desemprego cada vez maior, né, um desemprego acentuado, principalmente pela a ampliação da utilização da mecanização nas fábricas, grave, você não tinha um potencial de consumo tão amplo. Então o que vai acontecer? Muitas empresas vão à falência, principalmente aquelas mais fracas, aquelas mais enfim, frágeis economicamente falando. As pequenas empresas vão basicamente ser eliminadas nesse processo de crise. E é aqui que você vai ter a criação, principalmente pelos grandes grupos bancários e financeiros e industriais, vão criar associações, os cartéis, os trustes, né, que eram associações, organizações entre essas empresas, às vezes gerenciados por uma única empresa, ou às vezes eram acordos feitos entre as empresas para poder garantir seu lucro, garantir a sua manutenção e combater a concorrência. Né? Então, basicamente, o capitalismo financeiro ele é marcado pelo surgimento do que a gente chama de monopólios, que era o domínio de um determinado mercado por uma empresa, por um estado, e os oligopólios, né? Principalmente os oligopólios, que é quando você vai ter ali grupos de empresas que vão passar a dominar um determinado mercado. Então você vai ter esses oligopólios, né? Quando a empresa ela vai lá e constrói ali um grupo, né, de empresas que vão dominar um determinado mercado, seja um mercado de um determinado produto ou de um determinado país. Então, quer dizer, você vai ter o surgimento dessa nova dinâmica capitalista, que é o que a gente chama de capitalismo financeiro. Né? Então, esse capitalismo financeiro, o surgimento desses oligopólios, né? Eu falei, né? O domínio desses bancos financeiros, né? Que passam a investir nessas empresas, a comprar parte dessas empresas por meio das ações, vai dar origem a todo um novo cenário, com o surgimento das transnacionais, né? As empresas que possuíam sedes em diversos países. Você vai ter o surgimento desses oligopólios, que eram essas concentrações de capital na mão de
pequenos grupos de empresas, né, de empresas dominantes, vamos dizer assim, e aí você vai ter um novo cenário. Um cenário de expansão da produção, mas de uma queda do consumo. Quer dizer, de um processo em que o consumo não acompanhava essa expansão de produção. É justamente dentro desse contexto que você vai ter o desenvolvimento do imperialismo. Porque o que é o imperialismo? O imperialismo vai ser a busca, a expansão europeia em busca de novos territórios, e esses territórios eles vão passar a ser mercados para esses produtos que precisavam ser escoados, né? A Europa ela estava ali saturada, e aí vai buscar esses mercados para escoar essa produção que estava concentrada ali, para extrair matéria-prima e para extrair mão de obra. Então você vai ter um processo que está muito atrelado a esse contexto novo do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Né? Então pensar o imperialismo necessariamente precisa entender esse momento do capitalismo mundial, no caso ali principalmente no capitalismo europeu, né? O capitalismo da Europa. Então veja, o imperialismo ele é o que? Ele é um processo, né? um processo de nova expansão colonial, territorial, que tinha como objetivo fundamental a conquista de novos mercados, né? Para essas mercadorias industriais europeias ali que estavam, né? Saturando ali o mercado europeu. Né? Então buscava-se novos mercados, matéria-prima e, claro, né? Mão de obra, áreas para investir capitais excedentes, né? Para abrir novas empresas, para também passar a explorar esse mercado, para passar a explorar aquela região. Então o imperialismo ele marca o século XIX, o final do século XIX principalmente, né? É elemento fundamental para se entender a Europa do final do século XIX e, claro, parte do século XX, né? Pelo menos uma boa parte do século XX, porque o imperialismo ele vai durar, vamos botar assim, né? Principalmente até o final da Segunda Guerra Mundial, que é quando os impérios coloniais começam a se fragmentar em decorrência do enfraquecimento da Europa, né? Consequência da guerra. Mas até lá, a Europa havia um domínio, né? Do mundo, e um domínio não apenas territorial, mas um domínio econômico e uma tentativa, né? E claro, de certa forma conseguiu um domínio cultural, né? A Europa constrói-se como modelo de civilização. A gente já falou isso quando a gente estava falando sobre as teorias darwinistas lá, darwinista social, né? O darwinismo social é um exemplo, né? de tentativa de construir uma Europa, uma cultura europeia como modo, né? Como exemplo. E a gente vai ver que isso vai ser usado pelos europeus para poder justificar o seu estabelecimento desses territórios. Né? Olha só, entre 1873 e 1896, uma grave crise econômica afetou a Europa, né, causada pela incapacidade do mercado consumidor de absorver o aumento da produção industrial, como eu falei. Né? E aí esses territórios, principalmente África e Ásia, cabe aqui também a colocar a América, mas esse processo do imperialismo, do neocolonialismo, ele vai ocorrer principalmente na África e na Ásia, né, que vão se tornar alvos, né, de ampliação desse mercado industrial europeu e que vai ser o alvo também da conquista, né, territorial desses países. A América ela também vai estar, de certa forma, ligada, principalmente a região aqui da América Latina, que vai se tornar também alvo para o imperialismo, né, da Europa e, no caso, o imperialismo estadunidense. Tá? Olha só, até meados do século XIX, a presença europeia, né, no caso aqui na África, ela vai se limitar às feitorias e colônias que já estavam ali, pelo menos desde o século XVI. Então, até meados do século XIX, a presença europeia na África, ela estava mesmo ainda atrelada àquele processo lá do século XVI, do colonialismo, do processo da escravidão, aquela coisa lá do século XVI, XVII, XVIII. Então, a maior parte da África, ainda no século XIX, estava sob domínio dos reis locais, dos imperadores, dos anciões, dos povos e nações que existiam ao longo de todo o território africano. Tá? Então, pelo menos até a metade, ali, 1850 e tal. A maior parte da África estava aí. A gente vai ver que isso vai mudar drasticamente a partir da década de 70, né? De 1870 em diante. Isso muda profundamente, porque cada vez mais a presença africana, a presença europeia na África
vai transformando essa relação. E aí a Europa vai iniciando um longo processo de conquista territorial na África. E a gente vai ver que no início do século XX, a maior parte da África passa para o domínio europeu. Então a gente vai ver que a África ela vai ser dividida de uma forma extremamente arbitrária, extremamente autoritária, né? Sem levar em consideração nenhum tipo de interesse local ou enfim, lógica étnica ou qualquer coisa desse tipo. A divisão da África, a chamada partilha da África, ela vai atender exclusivamente aos interesses das nações europeias. Essas nações vão dividir, né, de forma totalmente aleatória, garantindo o seu benefício, né, e em detrimento dos interesses dessas regiões que vão passar a sofrer, né, a violência do processo da colonização, porque a partilha da África ela foi violenta em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos, desde a sua ocupação, né, a manutenção e a administração desses territórios pelas nações europeias, que vão justificar essa ocupação desses territórios de diversas maneiras. A principal vai ser a ideia da missão civilizadora, ora, fundamentada fortemente nessa ideia darwinista social, de que a Europa, por ser mais evoluída, por ser, enfim, por ter atingido um nível de progresso técnico, tecnológico, tinha a missão de levar esse progresso às sociedades, entre aspas, aqui, ó, atrasadas, né? Então, a ocupação desses territórios ela se justificaria porque a Europa não estaria explorando, estaria levando o progresso, industrializando, levar a indústria, o progresso, a tecnologia a esses povos atrasados, considerados selvagens, considerados bárbaros. A gente falou sobre isso lá quando a gente está falando sobre darwinismo social, né? Então essa foi uma justificativa muito ampla utilizada pelos europeus, né, para justificar a violência desse processo. Né? Era um combate à barbárie, um combate à selvageria, o modo de vida, a fé cristã, a estética europeia, os modelos de comportamento, enfim, né? Europeu que era um modelo certo a ser seguido. E esse modelo tinha que ser imposto a essas outras sociedades para que elas se desenvolvessem, para que elas progredissem. Claro que isso era apenas uma forma de justificar a exploração europeia sobre esses países. Né? Na verdade, o europeu não tinha interesse nenhum em levar esse progresso ou em desenvolver essa sociedade. Não é à toa que uma das consequências mais graves desse processo de partilha da África é hoje o que a gente vê, né? Os diversos conflitos que existem no território africano, a pobreza de alguns desses países que são decorrentes também desse processo de exploração realizado pelo imperialismo europeu. Né? Olha só, então em 1884, 85, em novembro, né, e meados de 1885 a gente vai ter a chamada Conferência de Berlim, que basicamente foi uma reunião que colocou ali as principais lideranças europeias daquele momento, né, no mundo econômico, as principais potências europeias, Inglaterra, né, a Grã-Bretanha em geral, a Alemanha, a França, Portugal, Bélgica, para definir os ditames da partilha da África. Então, basicamente, a ideia era estabelecer as regras de divisão e ocupação dos territórios africanos. E eles vão dividir, né, de acordo com seus interesses, como a gente falou. Né? A ideia era estabelecer o princípio mesmo da área de influência. A nação que se estabeleceu numa determinada região, principalmente se for na costa, o interior passava a pertencer àquela região. E isso vai se dar justamente porque, de acordo com que cada país buscava ali efetivar os seus interesses na África, vai gerar conflitos entre essas nações. Né? E na verdade, vão gerar muitos conflitos. A Primeira Guerra Mundial ela está diretamente ligada ao processo imperialista. Né? Então, olha só. Então, a conferência, até o final do século XIX, né, então aí, cada uma das nações, né, construiu um império colonial na África e adotou a política de colonização. A gente vai ver já o mapa da África, e aí é importante destacar que não foi só a África o alvo do imperialismo, tá? A Ásia também. Mas a África foi um alvo ainda maior. A gente vai ver que a África ela foi completamente dividida, né, como fosse ali um bolo, sem levar em nenhum momento em consideração os interesses da população local, enfim, dos governos locais, respeitando as fronteiras, as etnias e tal. E aí, pessoal, é importante a gente destacar aqui uma diferença fundamental
Quando a gente fala de imperialismo, o imperialismo ele é esse processo de expansão, né, territorial da Europa, né, que passa a estabelecer um novo processo de colonização, que fica conhecido como neocolonialismo. Né? Então, o neocolonialismo ele é parte integrante do imperialismo. E aí eu coloquei essa tabela aqui para a gente poder entender a diferença entre o colonialismo, que é importante, isso aqui tem que saber, colonialismo e neocolonialismo, são duas coisas diferentes. O colonialismo lá do século XVI é aquele processo de expansão marítima, né, de colonização, principalmente da América. Então, colonialismo e neocolonialismo. Neocolonialismo, o nome neocolonialismo quer dizer novo colonialismo, então um novo processo de colonização. Então, você tem o colonialismo, quando você fala colonialismo, nós estamos nos referindo ao processo, né, de conquista dos territórios feitos pela Europa lá no século XVI. Que território, professor? América. Né? A gente vai ter aqui, por exemplo, a colonização do Brasil, colonização da América Espanhola, colonização dos Estados Unidos. Né? A gente vai ter aquela situação lá de formação das colônias lá no século XVI até o século XIX. E o neocolonialismo ele é o processo de expansão colonial da Europa no século XIX. Tá? E aí, como a gente já viu, o principal alvo, né, as áreas de atuação desse processo de neocolonialismo é a África, a Ásia e a Oceania, com ênfase principalmente na África, né, que vai ser um dos principais alvos, né, e que vai ser partilhada de uma forma extremamente arbitrária. Então a diferença primordial é essa. Enquanto o colonialismo está relacionado à América, o neocolonialismo está principalmente atrelado aqui à África, Ásia e Oceania, com ênfase na África. Se a gente pensar em relação ao capitalismo, né, a gente vai ver que no caso do colonialismo europeu, a gente tinha lá o mercantilismo, o capitalismo mercantil, ou o capitalismo comercial, também chamado. Né? Então, o mercantilismo era a forma de capitalismo que estava atuando naquele momento de aplicação do colonialismo. No neocolonialismo, a gente tem o capitalismo financeiro, monopolista, né? Que é o que a gente já falou, né? Na segunda revolução industrial, o capitalismo financeiro, o surgimento dos monopólios e dos oligopólios, que a gente já comentou. Basicamente, quem vai promover, né? Quem vai patrocinar esse processo? Aqui, lá no colonialismo do século XVI, a gente tem a burguesia comercial, que queria expandir seu domínio, e também os estados metropolitanos, né? Os estados absolutistas lá da Europa, que queriam estabelecer o seu domínio, a extração, né? a ampliação dos seus territórios. Então é isso aqui. Né? Já aqui no neocolonialismo a gente vai ter a burguesia financeira industrial, que é a burguesia dos bancos, os proprietários das empresas, indústrias, os estados europeus, claro, né? E da América do Norte, e aqui no caso aqui é os Estados Unidos, os estados da América do Norte aqui, então, estritamente os Estados Unidos, e no caso da Ásia, o Japão. O Japão ele também vai participar do processo imperialista, né, no finalzinho do século XIX, e aí você vai ter esses agentes. Então, enquanto você tem a burguesia comercial, na busca da venda das especiarias, do comércio transatlântico, enfim, aquela coisa que a gente já comentou lá no 7º ano, aqui no século XIX a gente está falando de uma tentativa de expansão desse comércio industrial, né, desse processo industrial, e que atendia aos interesses principalmente dos grandes bancos, das grandes empresas, das grandes indústrias. Tá? Qual é o objetivo de cada um? No colonialismo a gente tem a garantia do mercado consumidor para a produção econômica europeia, aquela situação das manufaturas, né, que eram exportadas para a América, né, que eram comercializadas, e também a exploração dos produtos coloniais, desde os artigos tropicais, como é o caso das frutas, animais, enfim, fauna e flora, né, e dos produtos que eram aqui produzidos, bem como também a busca incessante dos metais preciosos. Isso é importantíssimo. Quando a gente pensa em colonialismo lá no século XVI, estamos falando também de busca de metais preciosos, ouro, prata, né, pedras preciosas, no caso, diamante. Então, isso foi uma das grandes motivações do colonialismo, né, lá no século XVI. No século XIX, a gente tem outros motivos. Tá? Primeiro, reserva de mercado para a produção industrial. A gente falou, né, que a produção industrial estava muito ampla, e aí você vai ter a busca por novos mercados. Garantia de fornecimento de matéria-prima, carvão, petróleo, ferro, metais não ferrosos, metais, enfim, dos mais diversos. Isso aí tudo vai ser
objetivo do neocolonialismo. Controle dos mercados externos, né? Investir o capital excedente, né? O dinheiro do processo do capitalismo financeiro em novas empresas, né? Em novas filiais, novas sedes. Isso aí vai ser um dos objetivos também do neocolonialismo. Lá no colonialismo do século XVI, a gente vai ter como justificativa ideológica a expansão da fé cristã. Lembra lá, né? Só lembrar da Companhia de Jesus, é o contexto da Contra-Reforma, aquela ideia de expandir a fé católica, né? Levar o conhecimento da fé aos povos que não conheciam, no caso os indígenas e tudo mais, aquela situação lá do século XVI. Aqui no neocolonialismo a gente vai ter outra justificativa, né? Como a gente acabou de falar, a missão civilizadora europeia, espalhar o progresso técnico e científico desenvolvido na Europa para o mundo. A Europa como modelo de civilização a ser seguido, o modelo europeu como modelo de progresso, de avanço técnico. Então, essa é a justificativa de que os europeus estavam indo ali não para explorar ou qualquer coisa desse tipo, mas sim para levar o progresso. A gente sabe que nas duas situações são apenas formas de legitimar a dominação que foi extremamente violenta. Tá? Então aqui, ó, essa imagem já mostrei para vocês anteriormente, né? Você tem aqui a Britânia, né? Dando aí um exemplo, né? Da Britânia, representando aqui, ó, civilização, o trabalho, né? Levando isso contra a barbárie, né? A barbárie dos povos africanos. Então, teoricamente, essa é a justificativa, né? Que vai legitimar essa dominação. Aqui, só para a gente ter uma ideia, esse é o processo de conquista desses territórios. Essa área verde aqui, ó, dominada pela França, são todos territórios franceses. Aqui é a África, né? A África, a Ásia, a Oceania. Aqui. A gente tem, ó, essa região aqui verde, dominação da França. Essas áreas aqui, ó, em verde um pouquinho mais escuro, é a Itália. Essa região aqui rosa é o Reino Unido, né? Inglaterra e tal. Essa área aqui roxa é a Alemanha. Essa área aqui, ó, quase esse amarelo bem escuro, é a Bélgica. Essa área é rosa clara, né? Espanha. E aí você tem, né? Ó, esse verde aqui, ó, Madagascar, aqui, essa região aqui é Portugal. Quer dizer, Madagascar aqui é da França. Mas que Portugal, Angola aqui pertence a Portugal. Você tem, ó, diversos países que vão estabelecer território na África. E isso é um dos grandes fatores que vai levar, como consequência, à exploração, né, desse território, das suas riquezas. E aí a gente tem hoje uma África extremamente dividida, uma série de conflitos étnicos, territoriais. A gente tem fome, né, pobreza em uma série de países em decorrência da superexploração e da desigualdade social também causada por esse processo do imperialismo. Enfim, então você tem uma série de questões aí, tá? É isso. Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, manda lá no Google Class que eu vou responder, certo? Então, até a próxima.